Olá pessoal do IEM-RIO-ANIL, aqui quem está falando mais uma vez é o professor Thiago, o professor de Biologia de vocês. Hoje eu vou trabalhar um pouco com vocês, vou apresentar alguns conceitos relacionados à síntese de proteína. Mas a pergunta que vocês devem estar pensando neste momento é: qual é a relação deste conteúdo, síntese de proteína, quando o nosso assunto principal é entender as características dos vírus, a característica da Covid-19, como que esses vírus atuam no nosso corpo e como o nosso corpo se defende dos vírus. Como é que acontece essa intersecção desses assuntos? É o seguinte, vocês já sabem que os vírus são organismos simples, são organismos muito simples, e que eles apresentam uma característica peculiar, uma característica que é marcante para todos os vírus, independente de qual doença ele cause, qual distúrbio ele cause. Todos os vírus são organismos acelulares, ou seja, eles não possuem uma célula verdadeira. O que eles têm na verdade? Eles têm um capsídeo, que na verdade é uma cápsula proteica, e dentro dessa cápsula proteica existe o material genético, né, o ácido nucleico, que pode ser tanto DNA ou RNA. E é justamente esse DNA e esse RNA que é inoculado na célula hospedeira, e essa célula, por sua vez, vai passar a produzir e reproduzir vários outros vírus que vão atacar várias outras células, e assim acontece o processo de infecção. O que eu vou falar hoje para vocês, síntese de proteína, vai dizer principalmente como é que o vírus, quando o vírus inocula o material genético dentro da célula, como é que a célula vai passar a ler as informações dos vírus, como é que a célula vai passar a ser dominada pelo material genético do vírus. Então tudo isso tem a ver com a síntese de proteína. Então eu vou apresentar o conceito geral para vocês de síntese de proteína, e depois nós vamos fazendo as ligações que acontecem entre a síntese de proteína da célula normal, da célula hospedeira, e a síntese de proteína do vírus. Na verdade, como é que o vírus ele consegue dominar? Como é que o vírus consegue tomar de conta da célula hospedeira? Beleza? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que quando nós falamos de síntese de proteína, precisamos entender que todos os seres vivos produzem proteína, independente de qual for esse ser vivo. Todos os seres vivos precisam produzir proteína. Por que é tão importante essa produção de proteína? Sempre quando nós lemos o material, ou melhor, quando nós, eu quero dizer a célula, tá? Sempre quando a célula ler uma informação genética, sempre quando a célula lê o DNA, ela sempre vai acabar transformando essa leitura do DNA em proteína. Então, isso quer dizer que bactérias, fungos, protozoários, algas, plantas, animais, todos os seres vivos precisam, obrigatoriamente, desse processo de síntese de proteína para poder ler as informações genéticas que estão contidas lá no material genético dela, lá no DNA daquele ser vivo. Então, sempre quando eu leio um material genético, essa leitura do meu DNA, ela vai acabar sendo transformada em uma proteína, tá bom? Então, todas as nossas informações, por exemplo, eu, Thiago, tenho olhos castanho escuro. Essa informação é uma informação genética? Está no meu DNA? Sim, está no DNA. Como que o meu DNA consegue passar essa informação para a célula? A célula, ela lê o DNA, e quando ela lê, ela acaba produzindo uma proteína. O que nós vamos entender é exatamente esse processo. Como é que a célula consegue ler o material genético e consegue produzir uma proteína, beleza? E quando nós transpomos esse conhecimento para o caso dos vírus, é a mesma coisa. O vírus, ele inoculou o material genético dele lá na célula. Ótimo, ele está lá, colocou o material genético. Agora, como que a nossa célula irá ler essa informação? Irá ler essa informação através do processo de síntese de proteína, beleza? Então, falar de síntese de proteína é falar de um conceito extremamente importante para a biologia. Não existe biologia celular, bioquímica, sem falar de síntese de proteína. É um assunto extremamente complexo e extremamente importante de se entender quando nós estamos falando da vida, tá? É algo comum da vida. Todos os seres vivos, além de ter célula, para a célula funcionar, ele precisa ler o seu material genético. E sempre quando ele ler esse material genético, ele acaba produzindo proteínas. Beleza? Vamos apresentar alguns conceitos agora.
Sobre a introdução, vamos lá. Proteínas são fundamentais para o funcionamento celular e para a formação da célula, como eu falei para vocês. O funcionamento quer dizer metabolismo. O metabolismo celular funciona, tem a ação através da síntese de proteína. Tá? Além disso, as proteínas elas vão servir de tijolos, entre aspas, para a célula, que vai dar estrutura, que vai dar formação física para a célula, também são as proteínas. Praticamente todas as reações metabólicas envolvem proteínas, ou seja, todo funcionamento celular tem lá envolvido as proteínas lá no meio. E existe, meninos e meninas, uma infinidade muito grande de proteínas. Existem bilhões, trilhões de proteínas diferentes. E aí, daqui a pouco eu vou explicar por que acontece essa diferenciação, por que existe essa dimensão tão grande de proteínas com diferentes funções nos nossos organismos. É importante lembrar que cada proteína no nosso organismo tem uma função diferente. Olha só que interessante. Eu leio um pedaço do meu DNA, transformo essa informação numa proteína e ela vai desempenhar uma função específica no meu organismo. Tá bom? Proteínas são sintetizadas pela própria célula por meio de um processo que envolve as informações contidas no DNA, diferentes tipos de RNA, aminoácidos e várias outras moléculas presentes na célula. Olha só então, nós temos aí alguns conceitos importantes. O que isso quer dizer? Para que eu consiga produzir proteína, eu preciso ler o meu DNA, primeiro passo. Segundo passo, transformar essa informação em uma informação que seja passada para o RNA, que não existe somente um tipo de RNA, vários tipos de RNA, que daqui a pouco eu vou apresentar. E depois eu vou juntar aminoácidos e esses aminoácidos depois formarão possivelmente uma proteína. O que seria como que eu posso definir uma proteína? Eu vou pegar aqui vários clipes. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Vamos imaginar que esses conjuntos de clipes que eu tenho aqui na minha mão, cadê? Aí, ó, vários clipes. Esses clipes eu vou chamá-lo de aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4 e aminoácido 5. O que a nossa célula vai fazer num determinado momento lá da síntese de proteína é pegar esses aminoácidos e juntar um ao outro. Esse processo de junção dos aminoácidos, no final da minha cadeia, possivelmente vai formar o que nós chamamos de polipeptídeo, que também pode ser chamado de proteína, tá bom? O que eu quero dizer para vocês nesse momento é que proteína nada mais é que uma junção de vários e vários aminoácidos. Daqui a pouco eu vou voltar nesse conceito. Vamos apresentar algumas ideias ainda. Bom, olha só, uma perguntinha para vocês. Vocês acham que nós, mamíferos, nós, humanos, nós temos um tipo de célula apenas no nosso corpo? Possivelmente a resposta de vocês seria que não. Existem vários tipos de célula. A célula da pele, a célula nervosa, a célula muscular, a célula dos dentes. Existem vários tipos de células diferentes. Aí eu pergunto para vocês, outra questão. Se existem vários tipos de célula, o material genético que está contido em cada uma delas é igual em todas ou são diferentes em cada um desses tipos de célula? Bom, e eu já afirmo para vocês, olha só, o material genético em cada uma das nossas trilhões de células são iguais. Todos os nossos materiais genéticos são iguais, de todas as células. O que vai diferenciar de um ponto, de uma célula para outra célula, são as partes que estão disponíveis para a leitura na célula. Por exemplo, na minha célula nervosa, que é essa célula aqui deste lado, essa aqui é uma célula nervosa, e essa aqui é uma célula muscular. Elas têm formatos diferentes, elas têm funções diferentes, só que o material genético delas é o mesmo. Só que, imagina só que essa fitinha que eu vou desenhar aqui, ó, imagina só que essa fitinha é a fita de DNA. O pedaço que está ativado nessa fita é esse aqui, ó, azul, esse outro e esse outro.
E aqui do outro lado, ó, o DNA está aqui, o mesmo DNA, o mesmo, igualzinho, só que o DNA que está ativado é esse amarelo, as partes, né, os genes que estão ativados é esse amarelo e esse outro amarelo. Então, os genes que estão ativados em um tipo de célula são diferentes de outro tipo de célula, por mais que o material genético seja o mesmo. O lugar de ativação dos genes são diferentes, tá bom? Por isso que acontece essa diferenciação celular. Mas o material genético sempre será o mesmo. Então, olha só, as células apresentam o mesmo material genético, independente se é uma célula nervosa ou se é uma célula epitelial. Aí está no formato de pergunta, mas eu já estou afirmando para vocês. São diferentes. Olha só, sobre o DNA, eu apresentei esse slide para vocês lá no início do ano. Olha só, todos os seres vivos apresentam DNA como material genético. Bactérias, que é do reino Monera, os protistas, os protoctistas, né, que são as algas e os protozoários, as plantas, os fungos, os animais. Apenas alguns vírus apresentam o material genético principal como sendo RNA, mas são poucos, tá? Bom, a natureza química do material genético, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a característica química do material genético, tá? O material genético ele é chamado, quimicamente falando, né, o nome completo dele seria ácido desoxirribonucleico, DNA, ou ácido ribonucleico, RNA. Então, na cabeça de vocês, eu preciso que vocês entendam, anotem no caderno, que existem dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, DNA, e o ácido ribonucleico, RNA. E aí daqui a pouco eu vou mostrar quais são as diferenças entre eles, tá? O DNA ele foi descoberto por dois cientistas chamados Watson e Crick. Existem controvérsias sobre quem descobriu primeiro, mas oficialmente são esses dois cientistas. Existe uma mulher que trabalhou na descoberta da molécula de DNA, só que até então ela não tinha sido validada como uma cientista que ajudou a descobrir a molécula de DNA. O nome dela é Rosalind Franklin. Nos livros da nossa escola ainda nem fala do nome dela, mas possivelmente nos próximos anos os autores estarão citando o nome dela como uma das principais contribuidoras na descoberta da molécula de DNA. Então, beleza. Isso aconteceu lá por volta da segunda metade do século XX, tá? Cada fita de DNA é composta por uma sequência linear de nucleotídeos. Antes disso, a fita de DNA ela é helicoidal. É como se pegasse duas fitas assim e dobrasse no seu próprio eixo. Tá? Isso é um formato helicoidal de dupla hélice. E cada pedacinho da nossa molécula de DNA é composto por um tijolinho, entre aspas. Esse tijolinho eu vou chamar de nucleotídeo. Então, olha só, o nucleotídeo é a estrutura que vai formar a molécula de DNA. Isso é uma informação extremamente importante e que você precisa anotar no caderno agora, tá? Então, a molécula de DNA é que vai ditar todas as características dos seres vivos, características morfológicas e funcionais dos seres vivos. O que forma o DNA? O DNA, na verdade, é uma dupla hélice no formato de helicoidal, formada por uma sequência de nucleotídeo. Tá bom? Agora, o que muda de um DNA de um ser vivo, do homem, do DNA de um chimpanzé, por exemplo? O que muda de uma espécie para outra é justamente a sequência de nucleotídeo que vai formar aquele ser vivo. Mas a base geral do DNA é igual para todos os seres vivos. Desde a bactéria até os seres humanos, todos eles compartilham as mesmas características. O que vai mudar é a ordem desses nucleotídeos que vai formar a minha molécula de DNA. Esse nucleotídeo, que é esse tijolinho que vai formar a molécula de DNA, ele é formado por três partes principais. Uma molécula de açúcar, chamada de desoxirribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Mais ou menos desse jeitão aqui, ó. Isso aqui é um nucleotídeo. Então, eu falei para vocês, ó, o nucleotídeo tem um grupo fosfato, ele tem uma desoxirribose, que é uma molécula de açúcar, que também pode ser chamada de pentose, e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela pode ser no caso do DNA, de 4 tipos diferentes. A citosina, a guanina, a adenina e a timina.
Calma, meu jovem, que nós vamos explicar isso melhor. Então eu vou recapitular. A molécula de DNA, ela é formada por uma sequência determinada de nucleotídeo. Então eu posso entender que esses nucleotídeos, eles são os tijolos que formam a minha molécula de DNA. Quando eu olho para um nucleotídeo, do que esse nucleotídeo ele é feito? Ele é feito por três características principais. Um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Ótimo. Agora eu vou falar só sobre essa base nitrogenada, tá? Essas bases nitrogenadas, elas podem ser de 4 tipos quando nós estamos falando da molécula de DNA. Ela pode ser do tipo, olha aqui do lado, ó, citosina, guanina, adenina ou timina. Então, ela teria mais ou menos esse formato aqui, ó. Assim, ó. Essa é a imagem. Aqui eu tenho um lado da minha fita da molécula de DNA. Ah, melhor, vou mostrar esse lado aqui primeiro. Olhando para essa fita. Ó, aqui eu tenho um nucleotídeo. Aqui eu tenho outro nucleotídeo. Outro nucleotídeo. E outro. E aí eu vou descendo outro e outro e outro. O que eles têm em comum? O grupo fosfato, a desoxirribose, que é o açúcar, e a base nitrogenada. Só que quando eu olho de baixo, eu também vejo o grupo fosfato e eu vejo a desoxirribose, que é o açúcar, só que a base nitrogenada é diferente. Aqui eu tenho um T e aqui eu tenho um G. Isso significa que a base nitrogenada ela pode mudar, olha só. Aqui é uma timina, aqui é uma guanina, aqui é outra timina, aqui é uma citosina, aqui é uma adenina e aqui é uma guanina. Então, o que vai determinar quais são as características de uma determinada molécula de DNA é justamente a sequência de nucleotídeos. Lembrando de novo, ó, isso aqui é um nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro e outro e outro. Só que aqui, nesse slide, eu só tenho uma única fita. Tá vendo? Uma única fita. Só que eu falei para vocês agora há pouco que a molécula de DNA ela é formada por duas fitas de DNA. E essas fitas de DNA elas são complementares. Olha só que interessante. Aqui eu tenho uma molécula que nós chamamos de nucleotídeo. Aqui eu tenho um grupo fosfato, o açúcar, e aqui a base nitrogenada que eu chamo de timina. Do outro lado, eu tenho um outro grupo fosfato, olha só, que tem um grupo fosfato, um açúcar e outra base nitrogenada. Mas se vocês repararem, nessa fita aqui, sempre o T está ligado com o A. O T sempre está ligado com o A. E o A está ligado sempre com o T. Isso quer dizer que a timina sempre estará ligada com um nucleotídeo complementar que é a adenina. E vice-versa, a adenina sempre está conectada com a timina, com a base nitrogenada timina. A adenina e a citosina é a mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho um nucleotídeo, um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Qual seria a base nitrogenada complementar à adenina? A citosina, que está aqui do outro lado. Ó. Então elas formam uma dupla fita. E é dessa forma que vai formando, que vai dando forma, vai sendo construída a molécula de DNA. O que eu tenho de um lado sempre será complementar ao outro lado. Se eu tenho um T de um lado, do outro lado será o A. Se eu tenho um G de um lado, do outro lado será o C. E assim por diante, tá bom? Então, o que forma a molécula de DNA? Uma sequência de nucleotídeos. Do que é formado o nucleotídeo? O nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Quais são os tipos de bases nitrogenadas da molécula de DNA? A timina, a guanina, a citosina e a adenina. A timina sempre se liga com a adenina e a citosina sempre se liga com a guanina e vice-versa também. Meninos, vou parar essa aula por aqui. Amanhã, no sábado, eu vou postar um novo material complementar até a gente conseguir entender como acontece o processo de síntese de DNA. Ou melhor, síntese de proteína, beleza? Então, até amanhã, pessoal, e estudem.